Buenas! Sejam bem-vindos à Oficina ao Vento, oficina mecânica aqui em Curitiba. Ontem eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês o defeito que houve na troca da correia dentada do Golf 1.4 TSI e o carro, a gente acabou perdendo o material do carro, tá? Mas hoje entrou um Fox também com motor EA211, tá? Para quem não sabe, tá aí a novidade, né? A gente faz manutenção em diversos tipos de veículos aqui, somos multimarcas, fazendo manutenção preventiva e corretiva, né? E esse motor 1.6 16 válvulas, vem cá ver, ele é na verdade o mesmo bloco de motor do 1.4 TSI. Óbvio que modificam, né? O cabeçote modifica o tamanho do motor, só que o sistema de correia dentada e o método da troca da correia dentada é muito idêntico, né? O mesmo procedimento, tá? A mesma ferramenta de fasagem, então ele serve para a gente contar aqui qual foi o defeito que aconteceu naquele Golf 1.4, tá? Aquele Golf 1.4 ele teve uma troca de correia dentada que foi executada de maneira incorreta por um outro centro automotivo, tá? E aquela troca da correia dentada acabou trazendo um defeito nesse veículo, naquele veículo. O veículo ficava sem NPC, ficava acusando uma falta de correlação entre o sensor do virabrequim e o sensor dos comandos, ou seja, o carro estava fora de ponto. A gente teve que desmontar algumas vezes, porque achar um defeito colocado às vezes é muito mais custoso, muito mais difícil do que simplesmente fazer uma substituição de correia dentada que seria correta. Então a gente desmontou umas duas vezes até entender o que estava acontecendo, porque na montagem, né, a montagem não trazia para nós nenhum erro no procedimento, tá? Então o que aconteceu? Então nós temos uma ferramenta da Raven aqui, tá? Kit 111 505 501. Esse kit de ferramenta de sincronismo ele serve para trocar correia dentada tanto do Golf 1.4 quanto do 1.6 16, não é assim 211, quanto dos motores 1.0 3 cilindros, tanto o aspirado quanto o turbo, tá? Então é o mesmo kit de ferramenta de sincronismo utilizado. Esse motor, pessoal, como é que é o procedimento? Só mostrar para vocês. Existe uma ferramenta de fasagem que vem travando os comandos aqui em ambos os eixos, tanto do comando de admissão quanto no comando de escape, tá? Você tem que tirar aqui uma flange d'água e a capa da correia dentada. Essa correia pequena que vocês estão vendo é a correia dentada da bomba d'água, tá? A bomba d'água é pilotada, ela é do lado de cá, no cavalete de água, pilotada por essa correia, e ela tem inclusive uma tensão. Muita gente não sabe que ao substituir essa bomba d'água você tem que tensionar essa correia, tá? Ela tem a tensão correta para ser dada aqui num parafuso bilongo com um Allen 7 ou 8, não lembro ao certo aqui, mas você tem que dar um toque correto para que essa correia fique tensionada da maneira correta. Então a gente desmonta aqui a flange d'água, posiciona a ferramenta, e essa ferramenta ela tem tanto um entalhe aqui no comando de admissão, tá, quanto dois pontos aqui no comando de escape, ok? E o que aconteceu lá é o seguinte: quando a gente posiciona essa ferramenta aqui, nós posicionamos também uma ferramenta para travar o virabrequim, né? E vai fazer a substituição do kit de correia dentada. Essas duas polias aqui, pessoal, elas são polias, aqui nós temos a admissão variável, tá? Isso aqui é o variador de fase do comando de admissão. E você solta esses dois parafusos multidentados aqui, ó, para deixar a polia, a gente chama de polia louca, né? A polia ela fica solta para você fazer a montagem da correia. E após você fazer a fasagem aqui, né, tanto o comando de admissão quanto o escape estão travados pelo lado oposto, quanto o virabrequim, após você fazer a montagem, que você vem apertar esses dois parafusos multidentados, né? O procedimento correto, pessoal, é você utilizar uma ferramenta como essa aqui, ó, tá? Nós temos uma ferramenta aqui para travar a polia, e com essa ferramenta travando, né, no contraperto, você aperta a multidentada, tá? Se você não utilizar, o que aconteceu no Golf? Se você não utilizar essa ferramenta para travar a polia, quando você puxa o parafuso aqui, ó, que está solto inclusive, tá? Ele está solto aqui na minha mão, ó, eu consigo apertar ele. Quando você aperta aqui, ele vai trazer todo esse esforço do aperto para o eixo do comando, e o esforço vai bater lá na ferramenta de fasagem, tá? E o que aconteceu naquele Golf é que eles apertaram no outro procedimento, na outra oficina, eles apertaram esse parafuso, criando uma folga lá no rasgo que entra a chaveta da ferramenta de fasagem. Então, o comando ele ficava sempre folgado na ferramenta de fasagem, e isso fazia com que ele alterasse ali cerca de um dente, fazendo com que o carro acusasse a falta de sincronismo, tá? Porque ele ficava realmente um dente fora, ok? Então, até a gente descobrir, na segunda vez que a gente desmontou, né, a gente viu que o ponto estava errado, porém o nosso procedimento estava correto.
Aí nós fomos analisar o rasgo da chaveta e vimos que o rasgo da chaveta aqui do comando estava desgastado, e desgastado exatamente por conta desse aperto que foi dado sem essa contra-ferramenta. Então, percebam, provavelmente o outro centro automotivo tem as ferramentas de fasagem, não executou o procedimento da maneira correta, e por conta de não executar o procedimento da maneira correta com uma segurança aqui no comando, né, trouxe esse desgaste que fez com que o carro do cliente ficasse fora de ponto, tá? O carro usava EPC o tempo inteiro. Mais uma vez, provando para nós que muitas vezes, mesmo sendo um procedimento com ferramenta de fasagem, o capricho e a atenção aos detalhes são essenciais para você não errar, né, na substituição de uma correia dentada, que para muitos ainda é uma coisa simples. Mas só substituir uma correia dentada, tá? O processo do EA211 é um processo trabalhoso. Ele é um motor delicado, um motor que você tem que ter as manhas e realmente fazer a receitinha de bolo. Tendo a ferramenta de fasagem e seguindo os passos, não é um processo que dá margem a erros. Porém, se a pessoa se sente segura demais, né, ou peca nos detalhes, pode levar aí a uma pessoa a perder um motor desse por falta de fasagem, tá? Ainda bem que esse Hyundai não levou a um atropelamento de válvulas, tá? Então fica aí a dica, é um vídeo rápido, mas só para falar da importância da escolha. Primeira escolha de um bom profissional, um profissional que não só, eu tenho a ferramenta, eu sei fazer. Não, peraí, mas você sabe fazer no passo a passo, né? Pessoal, quem é profissional aí, não se sinta seguro. A segurança, né, leva a gente a cometer erros, né? O excesso de segurança, tá? Você tem que saber que você é um bom profissional, que você sabe executar, mas seguir o passo a passo sem pular etapas, sem querer executar de maneira, às vezes a gente tem pressa na oficina, né? Executa de maneira rápida demais e leva a erros. Então tá aqui o procedimento, como eu disse novamente, não é difícil, ele é apenas trabalhoso, ele tem as manhas, é um motor delicado, é um motor que tem você tem que ter um zelo na execução, mas executando da maneira correta, está feita aqui a substituição, tá? Sempre lembrando, né? Estou executando uma troca de correia dentada, executa junto o kit, né? Aqui nesse caso troca-se o tensor, tá? E troca-se o rolamento de apoio, ok? Essas duas peças são trocadas junto no kit de sincronismo. E outro defeito nesse motor que é muito recorrente é o vazamento da bomba d'água. Antes de desmontar, a gente já colocou pressão no sistema e viu se a bomba d'água tinha vazamento, e não tinha. Então aqui nós não estamos recomendando a troca da bomba d'água para o cliente. Não tem necessidade, a peça dele está boa ainda, ok? Quando surgir eventualmente um vazamento, aí executa a substituição. Mas lembrando sempre, estou trocando a correia dentada, eu troco apenas a correia? Não. Troca-se o kit sempre, pessoal, de todas as peças que a correia está apoiada. Em caso da construção de outros motores, onde a bomba d'água é tocada pela correia dentada, aqui na Alvento é lei. A gente já explica para o cliente, a tua correia dentada, o sistema de sincronismo do teu motor da tua correia dentada passa pela polia da bomba d'água. Se a polia da bomba d'água vier a falhar, nós vamos perder o teu serviço e você corre o risco de perder o cabeçote. Então a gente sempre executa a troca da bomba d'água junto, tá? É um benefício para o cliente, ele já está com uma peça nova no carro, ele já está com uma peça que eventualmente não vai vir a dar problema no futuro. Aproveita-se a mesma mão de obra, já faz uma manutenção do sistema de arrefecimento, já fica com arrefecimento novo. Legal? Então é isso, motores EA211, atenção aos detalhes na troca da correia dentada, seja ele 1.4 turbo, 1.6 16 válvulas, 1.0 aspirado, né, 12 válvulas ou 1.0 12 válvulas turbo. Legal, pessoal? Precisou de manutenção no teu Volkswagen? Pode contar com a gente aqui na Alvento, estamos aqui em Curitiba.